Com vocês é sobre 3 reforços que vão chegar no Cruzeiro, notícia do próprio Globoesporte.com e os créditos também para o blog da Raposa lá no Twitter e para o canal do Cruzeiro Nostalgia, que eu, no caso, assisti o vídeo dele de hoje mais cedo, falando sobre esse tópico que eu queria trazer aqui para vocês, sobre assim, o Cruzeiro fazendo mais 3 contratações visando o meio da temporada, sendo as posições, no caso, um lateral direita, um meia e também um atacante. Eram as funções que eu já falaria aqui, que eu esperava que teria reforços, justamente por conta do Cruzeiro. Lateral direito eu diria que eu fiquei até que surpreso, porém se você for analisar, realmente o Cruzeiro tem algumas opções para esse setor, porém nenhum jogador do lateral direito do Cruzeiro atua só como lateral direito. O Giovani, que é titular, faz essa função de zagueiro, começou no profissional como zagueiro, o Leonardo Paz, que está jogando como lateral direito só nesse esquema, com 5 defensores, o Rômulo também foi contratado para ser volante, joga como lateral direito, perdeu bastante espaço, então ainda teve a saída do Gabriel Dias no início da temporada. Eu acho que é bem válido, né, ter mais uma contratação nesse setor. O meia eu já trouxe até vídeo aqui hoje mais cedo, caso você queira ver, eu vou deixar aparecer na tela final, sobre algumas outras sugestões desse meia, desse camisa 10, que o Pedro Lourenço prometeu, um vídeo bem interessante, eu citei vários jogadores, pode assistir aqui até no final, depois eu deixo como sugestão para vocês. E o outro, um atacante. Esse atacante ficou um pouco vago demais, né, mas eu tenho certeza que seria, assim, no caso, um centroavante. Eu não ficaria surpreso o Cruzeiro demonstrar interesse em um centroavante e um ponta de velocidade, porque é a mesma coisa. No caso, o Rafael Silva tem jogado mais pelas beiradas, eu gostei bastante dele jogando assim contra o Sampaio Corrêa. Tem o Luvanor também, mas o Luvanor, na minha opinião, pode fazer um papel tanto de ponta quanto centralizado. Então vamos ver aí como que vai ser esse atacante, se vai ser assim, o Cruzeiro procurando um centroavante em específico para ser o reserva imediato do Edu, ou algum outro jogador que possa fazer uma função pelos lados de campo, já que perdemos, né, algumas opções de velocidade. Então vamos aguardar aí para ter mais informações sobre esse caso. Porém, eu acho bem interessante o Cruzeiro se movimentar no mercado, trazer jogadores que vão agregar ao grupo, né? O Cruzeiro está muito bem, porém a chegada de reforço sempre é bem-vinda, ainda mais se esses jogadores vierem para agregar. Lembrando que a janela de transferências reabre no próximo dia 18 de julho, tá? E fecha apenas no dia 16 de agosto. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sugestões, e quem sabe eu não posso fazer aqui algumas opções que eu tenho em mente, né, que na minha opinião poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro aí, de lateral direita, meia, um camisa 10 e também um atacante. Cite aqui também um centroavante, um ponta, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo é sobre o caso envolvendo assim o Jajá e também o Zé Ivaldo, onde eu fiquei na dúvida, né? Será que o Cruzeiro já tem um valor fixado para comprar os direitos econômicos do jogador, que ambos estão emprestados pelo Atlético Paranaense? Isso por conta assim de que o Cruzeiro pegou eles de empréstimo, no caso na reta final do estadual, e não teve naquela época ali matéria falando sobre essa cláusula e tudo mais. Eu fui dar uma olhada e realmente ambos os jogadores foram emprestados e não tem nenhum valor especulado para a compra dos jogadores, tá? Nenhum valor ali fixado. Isso que pode ser ruim para o Cruzeiro, até porque se tivesse fixado um valor próximo do que ele valeria hoje, não teria o risco, por exemplo, eu acho que o Zé Ivaldo e o Jajá vão se valorizar bastante e aí ficaria difícil de comprar os jogadores, até porque não estava fixado, e o Atlético Paranaense é bem difícil de fazer negociações com eles, né? Até por conta de ter uma condição financeira muito boa, vai pedir uma proposta bem alta. Eu mesmo não vejo o Zé Ivaldo saindo por menos do que 8, 7 milhões de reais, acho que seria o mínimo ali, ó, chutando muito barato mesmo, tá? Não ficaria surpreso de pedir 15, 16 milhões, porque é um zagueiro que tem apenas 24 anos de idade, titular absoluto do Atlético Paranaense na temporada passada, fez 50 jogos, nesse ano começou um pouco mal o estadual, fez 5 partidas, mas realmente foi um empréstimo que o Cruzeiro, na minha opinião, foi um achado enorme. O Zé Ivaldo é um baita jogador, emprestado até o final da temporada, 8 partidas pelo Cruzeiro até aqui nesse ano, jogador que está sendo moldado desde a base do Furacão lá na temporada 2016-2017. E o outro, o Jajá, esse que apesar de assim ser ponta, ser atacante, eu acho que o Atlético poderia negociar com um valor menor, até porque não tinha expectativa nenhuma de utilizar o jogador nessa temporada. Ele nem tinha jogado no estadual, quando o Atlético estava com o time de base. Na temporada passada ele jogou a Série B pelo CRB na reta final do ano, 28 partidas, 3 gols e 3 assistências. Nesse ano aqui pelo Cruzeiro ainda não balançou as redes, mas já tem, no caso, 7 partidas com uma assistência, 6 jogos, em 7 jogos ele venceu 6 e perdeu apenas um naquela estreia dele muito boa contra o Remo, e no último jogo contra o Sampaio Corrêa fez uma baita partida, um jogador bem interessante na minha opinião. É claro que não sabemos o valor exato do atleta, né? Eu acho que o Jajá, quem sabe, aí, se manter esse ritmo,
o Cruzeiro fazer uma proposta de 4 milhões, 3 milhões e meio, eu acho que o Atlético aceitaria, até se ele mantivesse um percentual de venda futura, mas se o jogador fizer, sei lá, 15 gols na Série B, aí já seria outra história. Enfim, eu acho interessante fixar um valor de empréstimo, nem que seja um valor, sei lá, na época ali um pouco mais alto, vai uns... que seja 8 milhões de reais pelo Jajá, para não ter risco dessa valorização do atleta e o Cruzeiro ficar sem condições de comprar o jogador depois do empréstimo. Enfim, vocês o que acham a respeito desse início ainda, né, do Zé Ivaldo, do Jajá, ambos os jogadores com apenas 8 jogos, o Zé Ivaldo, e 7 partidas, o Jajá até aqui pelo Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se compensaria depois desse empréstimo que vai até o final do ano, depois da Série B, o Cruzeiro pegar os jogadores em definitivo, quem sabe, né, se o Cruzeiro subir para a Série A, já pensando na disputa da primeira divisão. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de um lateral direito, onde eu já trouxe para vocês no vídeo de ontem que o Cruzeiro vai ao mercado no meio do ano, a partir do dia 18 de julho, que reabre a janela, atrás de 3 posições específicas, né? Um lateral direito, um meia ofensivo e também um atacante. Não sabemos se vai ser um centroavante ou um atacante pelas beiradas. Mas enfim, quero falar aqui nesse vídeo sobre, primeiramente agora, um lateral direito, que na minha opinião poderia ser uma boa contratação para o Cruzeiro, apesar de que eu acho que não seria nada barato, que é a respeito do William, ele que no caso está em fim de contrato com o clube alemão, que é a respeito do Wolfsburg, lá da Alemanha, tem contrato só até o dia 30 de junho, que já vai se encerrar, e ambas as partes já concordaram que não vai chegar a um acordo de renovação. Inclusive a expectativa do jogador já vir, no caso, para o Brasil nessas próximas semanas, enfim, para ter a definição do seu futuro. Igual eu falei, como ele está sem contrato, os jogadores atualmente pedem uma luva bem grande para assinar com o clube, até porque não vai ter que gastar com aquisição dos direitos econômicos. No caso, ele tem 27 anos de idade, atua como lateral direito, surgiu muito bem na base do Internacional, onde jogou como titular no time do Inter de 2014 até o início de 2017. Depois de 2016, que ele foi campeão olímpico pela seleção brasileira, ele acabou sendo vendido para o futebol alemão, um valor ali próximo dos 25 milhões de reais na época, de acordo com matérias do Globoesporte.com. Enfim, foi um valor bem alto, passou esses 5 anos aí no futebol, um pouco mais do que 5 anos, né, no futebol alemão, jogou no Wolfsburg, já teve algumas temporadas que ele até chegou a ser titular, disputando 28 partidas no ano. Ano passado foi emprestado para o Schalke 04, fez apenas 9 partidas, e nessa temporada 2021/2022 não entrou em campo em nenhuma oportunidade. Então chegou a um acordo que ele não iria ter essa renovação de contrato. Igual eu falei para vocês, eu acho que se ele fosse contratado seria para ser um dos maiores salários do elenco, igual ali do Rafael Cabral, por exemplo, que o Cruzeiro paga, de acordo com o Nicola, algo próximo de 300 mil reais por mês para o goleiro do Cruzeiro. Eu acho que se fosse contratar o William, seria um valor próximo a isso também, tá? 300, 400 mil reais por mês. Isso se não tiver outros concorrentes atrás do jogador, até porque lateral direito é uma função bem escassa, ainda mais aqui no futebol brasileiro. Enfim, o Cruzeiro que deve ir ao mercado para esse setor de lateral direito, porque se você for olhar, o Cruzeiro tem muitas opções, mas pode ser que perca jogadores. Temos o Leonardo Paz, que foi contratado para ser um meia, um ponta, mas que fez algumas funções jogando pela ala direita, por conta do Pesolano utilizar 3 zagueiros. Tem também o Rômulo, que faz essa função, tem muito tempo que ele não joga como titular, e o Giovani Jesus, que no caso ganhou espaço nas últimas rodadas. E você, o que acha a respeito do William? Acha que o Cruzeiro precisa de mais uma contratação para esse setor de volante? Enfim, deixa aqui embaixo, de lateral direito, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, de um meia ofensivo que poderia ser uma boa para o Cruzeiro, e eu já trouxe vídeo aqui dele para vocês, mas hoje trazendo uma atualização e uma informação interessante, que é a respeito do Jean Carlos, jogador de 30 anos de idade, que no caso, desde o final de 2020, né, já tem sido muito especulado no Cruzeiro, por conta do excelente momento que ele vive na equipe do Náutico, onde assim, em live nessa última segunda-feira, no canal do Nicola, ele perguntou para o presidente do Náutico sobre o Jean Carlos, se tinha proposta, procuras de alguns times, e assim, ele falou sobre o valor da multa rescisória, que boa parte dos times do futebol brasileiro, quando descobre o valor dessa multa, acaba desanimando de, no caso, tentar pagar, porque é um valor muito acima da média, ainda mais para o Jean Carlos, que está disputando a Série B e já tem 30 anos de idade. Ele falou que teve uma proposta de um time do Irã, em algo próximo de 600 mil dólares, que é o equivalente hoje a um pouco mais do que 3 milhões, às vezes ali pela variação do câmbio, 3 milhões e 200 mil reais, que é um valor até que interessante, né? E que nem abriu conversa, o Náutico nem quis abrir conversas com esses valores, próximo dos 3 milhões de reais, justamente por entender, né, a importância do Jean Carlos e não gostaria de se desfazer do camisa 10
nessa atual temporada. Igual eu falei para vocês, eu acho que essa multa rescisória deve ser um valor bem acima disso, deve ser uns 12 milhões de reais, eu acho que por aí, tá? Não ficaria surpreso. E o Cruzeiro, será que se fosse interessado no meia, iria pagar mais do que, sei lá, acho que uns 5 milhões e meio para começar a negociar com o Náutico, 5 milhões para ter um jogador de 30 anos de idade? Teria que ver se valeria a pena ou não. Mas é fato que o Jean Carlos vive uma fase muito boa. Nesse ano não está vivendo um excelente momento, igual teve no ano passado, mas ainda assim tem bons números, 24 partidas, 5 gols e 2 assistências. E o próprio exemplo disso foi na partida contra o Cruzeiro. O Náutico perdeu por 1-0 e o Jean Carlos praticamente teve umas 6 oportunidades que ele mesmo criou de chutes de fora da área, de falta. Deu um trabalho absurdo pro goleiro Rafael Cabral, então a torcida do Cruzeiro naquele jogo ali também gostou bastante do jogador, que realmente vive uma baita fase. Ano passado 45 partidas, 13 gols e 12 assistências, assim como em 2020, números bem parecidos, 49 jogos, 13 gols e 8 assistências. É um cara que dá muita assistência, marca muitos gols. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, mas será que pagar 5 milhões de reais compensaria? E olha que eu tô chutando baixo, hein? Se 3 milhões de reais nem abriu conversa, será que aceitaria vender por 5 milhões? Tem que ver essa questão. Igual eu falei pra vocês, eu acho que na mente do Ronaldo, se eu tivesse no lugar dele, né, eu pensaria em algumas opções mais baratas do futebol sul-americano, quem sabe ali até um pouco mais caro, 8, 9 milhões, mas que teria um potencial de revenda pensando a longo prazo. E você aqui que acha a respeito do Jean Carlos, acho que poderia ser uma boa, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O último assunto desse vídeo é sobre um jogador que, ao menos na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro como opção de camisa 10, né? Já trouxe aqui para vocês o Orejuela, que na minha opinião, se tivesse em boas condições físicas, eu traria para ser esse reforço na lateral direita. E esse camisa 10, qual que é a expectativa do Ronaldo? Será que vai ter uma grande contratação? Enfim, eu tô trazendo aqui alguns nomes que eu acho que poderia ser uma boa opção. Já trouxe alguns mais jovens, promissores aqui no canal. Inclusive na tela final vou deixar algumas outras sugestões para vocês, que é a respeito do Daniel Bessa, jogador de 29 anos de idade, que atualmente está lá no futebol italiano, no Hellas Verona, indo para sua segunda temporada consecutiva por lá. Já teve diversas outras passagens também, que eu vou comentar com vocês agora há pouco. Ele que, no caso, joga no futebol italiano há vários anos, tá? Ele ficou quase 10 anos seguidos por lá, antes de voltar ao Goiás no início da temporada de 2020, quando a equipe estava também na Série A naquela ocasião. Por lá ele não chegou a terminar o Campeonato Brasileiro e tudo mais, jogou apenas no caso, uma parte ali do Campeonato Estadual e uma parte também do Campeonato Brasileiro. Foram 23 partidas com 5 gols e uma assistência. É um jogador muito diferenciado, você via isso no atleta, porém assim, não conseguiu ter essa sequência maior e depois disso acabou voltando ao futebol italiano pelo Hellas Verona, e desde quando ele voltou, né, até aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, já soma 44 partidas com 1 gol e 4 assistências. Ele que tem jogado um pouco mais recuado, porém, na minha opinião, se ele viesse para ter um salário ali perto do que o Cruzeiro pagaria para um camisa 10, acho que uns 120, 150 mil, que tem sido o teto máximo, né, que o Ronaldo tem pago para os jogadores, tirando o Rafael Cabral, que aí é outra história. Eu acho que poderia sim ser uma boa opção. A grande questão é saber, né, se ele aceitaria voltar para um valor tão abaixo desse, já que lá no time do Hellas Verona não acho que ele deve estar ganhando menos do que, sei lá, 25 mil euros, que já é o equivalente hoje a quase 110 mil reais, né? Então esse poder em relação ao euro, à libra, o Cruzeiro acaba perdendo bastante, assim como os outros times do futebol brasileiro. Eu acho um bom jogador, já teve passagens pela Inter de Milão, jogou também, no caso, muito tempo no Hellas Verona, foram mais do que 4 temporadas por lá, e no Genoa da Itália também, nas temporadas de 2017, 2018 e 2018-2019, onde inclusive ele fez 36 partidas, 1 gol e 5 assistências na primeira divisão do campeonato italiano. E você, o que acha? Mas enfim, o que você acha assim, sobre o Daniel Bessa, que lembrando também na Série B, o Grêmio já demonstrou interesse nele. Claro que o Grêmio está numa situação financeira até porque melhor do que a Raposa, mas se o Grêmio demonstrou interesse, que está também na Série B, não acho inviável pensar numa volta do jogador, até por conta do Cruzeiro ter, no caso, um início de temporada bem promissor, e quem sabe fazendo um acordo para, se o Cruzeiro subir para a Série A, dar um vencimento um pouco maior para o atleta, que eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que você acha do jogador? Tô curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um zagueiro que está na mira do Cruzeiro, de acordo com notícias lá do jornal O Hoje, que é a respeito do Lucas Gazel. Inclusive, crédito pro meu irmão, o Guilherme, que tem um canal, o Goiás News, que muitos de vocês pensam que é eu, né, que faço vídeo de notícias do Goiás e tudo mais. Não, é porque nós dois somos gêmeos, idênticos praticamente.
Então, assim, muitos pensam que é eu lá, não. Eu só faço aqui do Cruzeiro. E ele trouxe essa notícia para mim, que além do Goiás interessado no Lucas Gazel, zagueiro de 22 anos de idade da Aparecidense, o Cruzeiro também, de acordo com esse portal, tem interesse na contratação do atleta e que, no caso, estaria na mira, sim, do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, o CSA, o Botafogo e o América Mineiro demonstrou interesse também na contratação do atleta. Então, diversos times, né? O Cruzeiro e o CSA sendo da Série B, o América, o Botafogo e o Goiás da Série A, que demonstrou interesse na contratação do jogador. Realmente é um atleta interessante, 22 anos de idade, que está fazendo uma boa campanha pela Aparecidense nesse ano na disputa do estadual do Campeonato Goiano e também, no caso, na disputa da Série D. Eu já tinha acompanhado algumas partidas dele em 2021, que no caso eu morava em Aparecida de Goiânia, que é do lado de Goiânia, e é onde a Aparecidense fica, né? Inclusive eu fui nas partidas da Aparecidense na final da Série D, e a Aparecidense agora jogando, corrigindo, tá? A Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente acho que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro, se não tivesse que pagar um valor muito alto pro jogador, ou algo nesse sentido, que assim, nessa temporada tem 14 participações até aqui, não marcou nenhum gol, ano passado 12 jogos também, ele que é revelado pela base do Red Bull Brasil e está na equipe da Aparecidense desde a temporada de 2020. O Cruzeiro que claramente está com um problema defensivo, por exemplo, na partida de amanhã diante do Criciúma, eu quero até ver como que o Cruzeiro vai, no caso o Paulo Pesolano, colocar uma opção de zagueiro, porque temos ali o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. Porém, agora utilizamos os três como titular e de reserva temos apenas o Matheus Silva, que não sei porquê, não está tendo mais oportunidades, eu gostava até que do jogador, e o Wagner Leonardo, que está com problemas musculares e não vai poder jogar. Então, na minha opinião, se tivesse vindo, por exemplo, o Lucas Gazel, poderia ser uma boa, mas eu vejo que está faltando espaço aí para os jogadores da base. O Pedrão, o zagueiro da base, subiu para fazer, no caso, a primeira participação dele no time principal. Não sabemos se ele vai jogar ou não, mas viajou com a delegação. Porém, zagueiros igual o Everton, da base do Cruzeiro, que toda semana é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e não seria útil para o Cruzeiro na Série B, eu acho que poderia ajudar bastante. E também, no caso, o Paulo, tá? O Paulo e o Everton, na minha opinião, já mereciam estar tendo oportunidades no time principal do Cruzeiro há muito tempo. Então, vamos ver como que vai ser o Cruzeiro em relação ao mercado, que pelo menos de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro estaria monitorando nesse momento principalmente um lateral direito, um meia ofensivo e um atacante. Porém, se surgir uma possibilidade de contratação de um defensor, igual o Lucas Gazel, que é bem jovem, né, 22 anos de idade, na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa. E você, o que acha a respeito do jogador? Prefere assim dar oportunidades para os atletas da base? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, como eu havia prometido, tá? Esse vídeo aqui de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Everton Ribeiro, onde eu perguntei pro Nicola o que tem de verdade nessa história que o Cruzeiro teria interesse no jogador. Vai lá dar uma olhada aqui que o jornalista disse. E também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre opções de camisa 10, quem são assim os nomes que já foram especulados. Eu trouxe aqui para vocês o Daniel Bessa, mas lá tem vários outros nomes, alguns jogadores mais jovens, outros em fim de contrato. Enfim, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. E o link da BR4Bet aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!